Uma das coisas mais importantes que nós temos aqui, sem dúvida, é a explicação racional do Evangelho. Nós precisamos entender o que Jesus quer dizer. Aí nesse jornal que está com vocês, está uma explicação mais ampla, mais detalhada. Mas nesses 10 minutos que me dão aqui, eu vou tentar explicar para vocês o que ele quis dizer na essência. Jesus disse que ele precisa de ir para mandar o Espírito Santo. À primeira vista a gente vê aqui, mas por quê? Por que Jesus precisa de ir para mandar o Espírito Santo? Será que ele não tem força sobre o Espírito Santo? O Espírito Santo não tem força sobre ele? Tem uma explicação lógica, muito lógica. O plano de Deus para a salvação consiste em três etapas. E Jesus especificou isso muito bem. Ele disse o seguinte: o Espírito Santo vai demonstrar para vocês a justiça, o pecado e o juízo. O que quer dizer isso? Jesus não falava à toa. Ele era um homem que ele tentou, continua tentando, nos mostrando a verdade. Continua nos mostrando o que realmente Deus quer conosco. Porque ele foi muito claro: eu vim para fazer a vontade do Pai. O primeiro plano da criação, o primeiro plano que Deus nos deu para a salvação, é justamente a justiça. A justiça de Deus imperou. Ela foi implantada na terra. Nós não podemos dizer que não temos conhecimento da justiça de Deus. Deus é justo. Essas facções evangélicas, assim, Deus é fiel. Não, Deus não precisa ser fiel a ninguém. Deus é justo porque é o plano dele. Então Jesus foi muito claro. Eu preciso de ir para mandar a vocês o Espírito da verdade. Então o primeiro plano de Jesus foi justamente aquilo que o Espírito irá nos deixar claro. O primeiro plano de Deus é a justiça. O segundo plano de Deus é o pecado. Jesus morreu pelo pecado. Jesus se sacrificou pelo pecado. Na hora que Jesus morreu na cruz, terminou o segundo plano de Deus, que é a remissão dos pecados. É um plano perfeito, a justiça, o pecado. Mas não acabou aí. A partir da morte de Jesus, nós estamos vivendo o tempo do juízo. Nós estamos vivendo um tempo onde a gente tem que entender, que quem não entender, está condenado. Não está mais naquela expressão clara do Pai. Não. Nós estamos vivendo a era do Espírito Santo. Nós estamos vivendo a era do juízo, do julgamento. Por isso é que a gente vê essa imensidão de progressos, a ciência progredindo demais, o homem progredindo demais. A gente vê coisas hoje inacreditáveis, porque nós estamos vivendo a era do julgamento, do juízo. Mas isso não é castigo para ninguém, não é? Deus não quer castigar ninguém. Deus implantou toda aquela justiça dele. Fez um homem conhecer através de Abraão, Moisés. Fez um homem conhecer a justiça de Deus. Os 10 mandamentos é uma facção da justiça dele. Então ele implantou. Quando Jesus veio, ele mesmo falava: eu vim para fazer a vontade do Pai, mais nada. Qual que era a vontade do Pai? Que o Filho se entregasse num sacrifício na cruz pela remissão dos pecados.
E depois Jesus tinha que ir para que o terceiro plano de Deus colocasse em nossas mãos. Nós estamos, então, vivendo essa época do juízo. Nós estamos vivendo essa época do entendimento, época de progresso, época onde o homem tropeça, levanta, tropeça, levanta. Eu espero que levante. Porque nós estamos vivendo a época que Jesus vai voltar. Para quê? Para poder implantar a justiça, remir os pecados e fazer com que todos entendam o que é a palavra de Deus. Então, resumindo, muito resumindo, o que Jesus quis dizer foi isso. Nesse jornal que está com vocês, está uma explicação mais detalhada, mais plana. Eu não toco nesse assunto do juízo diretamente, porque estava num livro, mas nesses 10 minutos que me dão na internet, é isso que Jesus quis falar. Jesus era um psicólogo de primeira, Jesus conhecia o nosso coração, Jesus sabia o que ele estava promovendo. Jesus dizia para os séculos, não é para aquela época, não. Então é muito claro isso. O que Jesus quer entender é isso. O plano do Pai é a justiça. Nós conhecemos hoje a justiça de Deus. Quando eu falo nós, eu estou falando do muçulmano, do índio, do protestante, de todo. Nós conhecemos, todo mundo conhece a justiça de Deus. E todo mundo sabe, de um momento ou outro, de uma forma ou de outra, sabe que os nossos pecados foram, não desapareceram, mas foram remidos. Foram considerados por Deus, porque Jesus morreu na cruz por causa disso. E toda essa instrução, ela é colocada em outras línguas, em outras facções religiosas, daquela maneira, mas nós sabemos que nós estamos salvos pelo sacrifício de Jesus. E depois ele falou assim, agora eu tenho que ir para mandar a vocês o Espírito da verdade, o Espírito do juízo. Então, uma das coisas, quando eu falo assim, mas Cristo volta ou não volta? Volta. Mas o plano do Pai ainda está muito bem colocado. O plano do Pai nos mostra que nós estamos vivendo a época do juízo. Nós estamos vivendo a época do entendimento, a época do progresso. É a época que, se a humanidade não se entender, Jesus vai voltar e vai encontrar todos nós dormindo. Então é isso, gente. Sintetizando, o que Jesus diz nesse evangelho de hoje é isso. Tenham cuidado, eu tenho que ir para voltar. Eu tenho que ir. Vocês não me verão mais. Quer dizer, não verá, Jesus não se vai apresentar como um ser humano, como ele apresentava. Vocês não me verão mais, mas verá o Paráclito, verá o Espírito Santo, que é aquele que traz a verdade, é aquele que nos mostra como proceder com a justiça e como proceder com o pecado. Então é isso, tá bom? Gente, muito obrigado.